Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa. Hoje nós vamos meditar sobre esses 2 grandes milagres, mas antes aquele pedido de sempre:
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Meus irmãos, para falar do Evangelho de hoje, eu queria começar com uma pergunta. Até onde vai a sua fé? Eu me pergunto todos os dias, até onde vai a minha fé? Até que ponto do momento de dificuldade eu creio no Senhor? Até que ponto o meu coração não tem sido como aquele campo, aquele terreno que recebe a semente com alegria, mas quando vêm os problemas e as dificuldades, roubam aquilo que Deus colocou no coração. Eu faço essa pergunta porque os dois milagres, eles são para nós, mais uma vez, esse exemplo, que nós não podemos colocar limite na nossa fé. O que Satanás tenta fazer todos os dias é limitar a nossa fé, é nos impedir de crer, de avançar para águas mais profundas. E a história do Evangelho de hoje, São Marcos vai contar em detalhes. E alguns detalhes são muito interessantes para nós observarmos e meditarmos. Jesus, mais uma vez, estava evangelizando, anunciando, e como sempre, uma grande multidão se reunia em torno dele. Então vai aparecer Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. Jairo era um homem poderoso, mas naquele momento, ele simplesmente tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus, deixando de lado todo orgulho, toda posição de poder que ele tinha. Aquele homem simplesmente cai aos pés de Jesus. E Marcos vai fazer questão de dizer, ele pede com insistência. Porque Jairo sabia que Jesus era a última solução. Que só Jesus poderia curar a sua filha. Só Jesus poderia realizar aquele milagre. E ele então se humilha, se lança aos pés de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquele homem, ele vai com Jairo à sua casa para curar a sua filha. Meu irmão e minha irmã, por isso eu fiz questão de perguntar, até onde vai a nossa fé? A fé daquele pai desesperado pela cura da sua filha fez com que ele vencesse tudo e ele se prostrasse diante de Jesus, reconhecendo que o Senhor é Deus e reconhecendo que só Jesus poderia realizar aquele milagre na vida da sua filha. Ele não mediu esforços, mas ele se prostrou diante do Senhor. Jesus então vai com Jairo à sua casa e a multidão continua seguindo Jesus, comprimindo Jesus. E no caminho até a casa de Jairo vai acontecer um segundo milagre. Uma mulher que aparentemente poderia também ter uma boa posição social, porque o Evangelho vai dizer que ela gastou tudo o que ela possuía. Aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E nenhum médico conseguiu resolver o seu problema. Nenhum dinheiro conseguiu resolver o seu problema. Mas aquela mulher, eu creio, um dia ela ouviu também falar de Jesus. E ali, quando Jesus passava,
aquela mulher também tomou uma decisão. Nunca se esqueça disso. Para nós recebermos as graças de Deus, nós precisamos tomar decisão. A decisão de Jairo foi procurar Jesus e se lançar aos seus pés. A decisão daquela mulher, no meio daquela multidão, foi uma decisão de fé, quando ela disse: se eu pelo menos tocar na sua veste, eu vou ser curada. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Aquela mulher, ela queria tanto receber essa graça, e ela sabia que naquele momento, diante da multidão, Jesus não ia parar, Jesus não daria atenção para ela. Mas ela achou um meio de atrair a atenção de Jesus. Pela fé, ela toma a decisão de tocar na veste do Senhor. E ela vai ali no meio daquela multidão, passando por um, passando por outro, e quando chega em Jesus, ela toca nele. E nesse ato de fé, imediatamente aquela mulher sentiu que ela estava curada. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é o poder da fé. Aquela mulher não limitou a sua fé. Ela acreditou e foi até as últimas consequências. E quando aquela mulher toca em Jesus e é curada, Jesus para. E é maravilhoso porque Jesus vai fazer uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos, eles falam assim, quase rindo: Senhor, mas como que o Senhor pergunta quem te tocou? Sendo que a multidão toda está te comprimindo. No outro evangelho, Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Você imagina isso, meus irmãos? Por que Jesus parou? Havia uma grande multidão. Muitos estavam tocando em Jesus. Mas aquela mulher, aleluia, o toque dela foi diferente. Foi um toque de fé. Não foi um toque de curiosidade. Aquela mulher não tinha nenhuma outra intenção a não ser tocar em Jesus e ser curada. O toque daquela mulher foi diferente porque foi pela fé. E sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe a maneira que nós nos aproximamos dele. O Senhor nos conhece. E Ele sabe daquilo que está no nosso coração. Ele sabe quando nós o buscamos com verdade, com sinceridade. E é por isso que muitas vezes, eu já falei aqui porque eu acredito nisso, o Senhor olha o nosso coração. É por isso que a oração que toca o coração do Senhor é aquela que vem do nosso coração. Nós tocamos o Senhor pela fé. E o Senhor sabe quem o procura de verdade, quem o procura por amor. Jesus então para. E quando aquela mulher vê que a multidão parou, ela trêmula, ela faz aquilo que Jairo fez. Aquela mulher cai aos pés de Jesus e lhe conta toda a verdade. E Jesus vai dizer para ela: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Meus irmãos, São Marcos faz questão de dizer que tanto Jairo como aquela mulher caíram aos pés de Jesus. Se prostraram com temor aos pés de Jesus. Reconheceram a grandeza, a sabedoria do Senhor e a pequenez deles. E é assim
que nós devemos ir ao seu encontro, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos. E Jesus vai dizer para aquela mulher: a tua fé te curou. Não esqueça disso. É a fé que nos aproxima do Senhor. É a fé que nos faz ter relacionamento com o Senhor. É a fé que nos aproxima dele na verdade. E nós devemos todos os dias cultivar esse dom da fé. Devemos todos os dias cultivar essa graça de Deus na nossa vida. E quando Jesus despede aquela mulher, chegaram alguns da casa de Jairo para dizer: não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. E quando Jesus fica sabendo da situação, ele vai dizer: Jairo, a tua filha não morreu, não tenhas medo, basta ter fé. Jesus então vai com os 3 discípulos àquela casa. E quando Jesus vê aquela menina morta, Jesus, meus irmãos, é maravilhoso demais isso. Quando Jesus vê aquela menina morta, Jesus pega na sua mão e diz para ela: menina, levanta-te. Sabe por que Jesus fez isso, meus irmãos? Porque Jesus é o mesmo que lá no início nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é o autor da vida. Jesus sopra sobre aquela menina mais uma vez o sopro da vida, o fôlego da vida. E ele ordena que aquela menina se levantasse. Porque a morte não tem poder. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele devolve a vida para aquela menina. Ele restitui a alegria daquela família. Porque um pai teve uma atitude de fé. Aquela mulher foi curada porque ela teve uma atitude de fé. E eu não sei se você observou, mas aquela menina tinha 12 anos e aquela mulher sofria daquela doença há 12 anos. Não se esqueça, para Deus não há nada impossível. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, eu sou grato ao Senhor por partilhar essa pregação hoje. Eu te agradeço porque, enquanto eu estava gravando aqui, o Espírito Santo agia poderosamente na minha vida, me fazendo reviver essas cenas e ver o seu agir. Senhor, que possamos ser pessoas de fé. Não deixa, Senhor, que nada nos impeça de crer. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos uma fé viva, uma fé nova. Que possamos, a exemplo desses 2 milagres, acreditar, não limitar a nossa fé, mas ir até o fim, acreditando que no tempo certo o Senhor vai agir. Não nos deixa desanimar, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura a enfermidade. O Senhor é o Deus que devolve a vida e que renova os corações. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.